Análise de bolsa, dia 11 de janeiro de 2019. Aqui Bovespa dolarizado, com a figura que eu desenhei para cima, né? Que eu sempre falava 2016 um fundo, 2018 um topo, e aí a queda para 2023, 2024 e aquela história, alta fortíssima 26, 27, depois queda para 32. E aí, vamos ver o que aconteceu. Olha lá. Eu até desenhei um pouco mais para cima, né? Foi aqui, aí aqui a gente fez uma quedinha, eu até botei uma pontinha para cima, que é onde a gente está, né? Hoje, né? Fez uma subida, o dólar caiu, a bolsa explodiu. Todo mundo acha que porque o Bolsonaro ganhou a eleição, mas quem entende alguma coisa de mercado sabe que governos não tem nada a ver com o mercado, né? O mercado é muito maior que tudo. E aí um ciclo maravilhoso, né? De 21 anos de alta e 19 de baixa, né? Perfeito, né? Mostrado aqui, se você depois ler isso aqui que você vai entender. E um ciclo mais interessante ainda que esse de 21 de alta e 19 de baixa, que é os 7 em 7 anos fazendo um fundo sem erros, né? Desde 1960. O único fundo que não foi o fundaço foi esse roxo, né? Que estava dentro de um ciclo gigantesco de alta, que era o 21 de alta. Agora a gente está no 19 de baixa, né? Que começou em 2011. Mas claro que vai ter essa alta fortíssima aqui de 23 a 26, que é a mesma que teve aqui de 83 a 86. Né? De 40 em 40 anos a gente repete mais ou menos o desenho que estava aqui. Aqui o que eu estou imaginando é você fazer a mesma queda de 2011 a 16, é você fazer a queda de 18 a 23, né? E 23 sendo o fundo de 7 em 7, né? Então vai encaixar certinho, né? Porque 5 anos e 5 anos, então você repetiria mais ou menos o que tem aqui, né? E aí o que eu fiz foi colar, né? Eu tirei isso aqui e colei, olha lá, fica bem interessante, né? E ainda você tem um canal, né? Um canalzinho de baixo. E aí 23 seria o fundaço lá dos 7 anos, e aí você explode para 26 e faz a mesma coisa, faz esse zigue-zague gigantesco, né? E aí em 2030, né, começa o ciclo gigantesco de alta, de 21 anos de alta do Bovespa até 2051. E o 2030 também é um 7 em 7, né? Impressionante esse ciclo de 7 em 7 anos, né? Incrível. Ele é fantástico. Chamando a atenção para essa alta de 23 a 26, né? Que é fortíssima, né? Tá lá desde sempre, eu falo nela. E 2023, aí eu falo, né, que eu já falava, né, desde 2016, que eu falava que em 2018 entra um cara que é um azarado, né? Eu não sabia se ia ser Bolsonaro, nem sabia que o Bolsonaro existia, não sabia que o Haddad existia, mas eu já falava que ia ter uma alta até 2018, e dali em diante era queda até 2023 por causa do desenho. E era o cara azarado, né? E 2023 entra o sortudo, né? Que é a mesma coisa que aconteceu com o Lula, né? A gente caiu com o Lula aqui e depois explodiu, né? Quer dizer, não tem nada a ver com o Lula. Senhor, você acha que o Lula é um gênio? Claro que o Lula não é um gênio, né? Ele pegou exatamente a parte do desenho que era fortíssimo e dentro do ciclo de alta de 21 anos. Aqui a gente está no ciclo de baixa de 19, né? E além de tudo é a baixa para 2023, né? É a baixa da baixa, né? Então é o cara azarado, né? Por um acaso foi o Bolsonaro. Eu votei no Bolsonaro, senhores. Porque não dá para votar no Haddad, porque era parte de uma quadrilha, né? Claro que para mim o Bolsonaro não é lá essas coisas, mas não dá para votar em quadrilha. Para mim ele é muito melhor do que... Só ele não fazer conchavo, né? Que já está acontecendo, foi o que ele prometeu e está acontecendo, né? Não ter o tomar lá, dar cá, já é um grande avanço, né? Mas, para mim, o ciclo e o mercado são soberanos, né? Então eu acredito muito nas figuras, principalmente nesse fundo 2023 que é o de 7 em 7. Tudo se encaixa para a gente fazer um fundaço. E a bolsa é o reflexo da economia real, né? Então, claro que eu posso errar esse futuro, né? Nada garante que isso vai acontecer, são conjunturas de futuro.
Mas muita coisa encaixa, né? Vocês vão ver que muita coisa encaixa para esse futuro. Aqui, deixa eu lembrar também que, apesar desse desenho aqui estar perfeito, né? Eu tô errando o ajuste fino, por quê? Porque eu tinha descartado esse desenho. Por que eu tinha descartado? Porque em vez da gente ir reto, né, que nem tá aqui em 2008, a gente embolou muito aqui. Então quando a gente embolou aqui e saiu para a direita, eu descartei esse desenho, ainda mais que a gente no Japão, a gente foi lá no 96 mil, né? Quando o Bolsonaro foi eleito, a gente foi lá no 96 mil na madrugada no Japão e depois desabou, né? Aquela história. Aí essa desabada é bem interessante, né? Como é que você pode dizer que o mercado vai subir por causa do Bolsonaro? Não dá nem pra ver ela aqui. Dá pra ver porque tá meio condensado, né? Depois eu vou mostrar, eu tenho o gráfico mais em zoom, eu vou mostrar a queda do Bolsonaro eleito, né? Ele foi eleito no domingo, vocês vão ver o candle de segunda como é que é. Aí como é que você pode dizer, né, que o Bolsonaro influencia no mercado se o dia que ele foi eleito o mercado desabou, né? Uma das maiores quedas diárias da história do Bovespa. Se você contar o Japão, que foi lá em 96 mil, porque estava lá 10% de alta no Japão só, né? E aí ele já foi caindo, né? E segunda-feira ele abriu no 92. Os 10% equivaliam a 96, tá? Do 92 ele foi lá para 81. Quer dizer, se você imaginar o 92, já são 11 mil pontos de queda no dia, né? Já é uma das maiores quedas da história do Bovespa. Só que se você imaginar o 96, são 15 mil pontos para baixo. Eu não tenho certeza, mas é capaz de, sem gap, se bem que você pode imaginar um gap, né? Porque estava 96, abriu 92, mas então pode botar o gap. Um dia de 15 mil pontos para baixo em pontos, eu não lembro de ter acontecido. É grande chance de ser o dia de maior queda da história do Bovespa. Tá? O 11 mil está entre as 5, com grande chance de estar entre as 5. Né? Se não é também sei lá, está entre as 2, 3. Né? Então vem a pergunta, né? Como é que você pode dizer que a bolsa está subindo por causa do Bolsonaro, se no dia que ele é eleito a bolsa cai 11 mil pontos? Né? Então, não tem lógica nenhuma, né? É a prova cabal, né? Que um cara eleito não tem nada a ver com o mercado. Já ia subir, né? Olha o desenho lá. Cópia de 2008. E olha o que vem depois. Meio catástrofe, né? Aí vem aquela história. Eu não sei o tamanho da catástrofe, mas tem muita coisa dizendo que pode ser muito feio, né? A gente vai ver aqui pra frente o que está dizendo que pode ser muito feio. Então aqui eu tenho um cruzamento, né, um pouco à frente, e aí a gente ainda subiria mais alguma coisa, né? A gente está agora no 94. Claro que pode ser aqui do 94, não tem como eu te dizer se é 96, se é 97, se é 98, se é 100 ou se é agora no 94. Não tem como, eu não tenho esse ajuste fino, porque o desenho não tem esse ajuste fino. Agora, cravado pela figura é 96, tá? É ali entre 95 e 96. Não é no 94, tá? Por causa da distância do topo, tá? Mas no 94 a gente tem isso aqui, ó. Esse W gigantesco. Eu já tinha traçado esse W também, né? Obviamente já tinha desistido. Ainda mais que lá essa história do Japão foi lá até passou desse W. Então eu imaginei que já poderia ter concluído o W. Mas o W tá lá, é um W70, tá vendo? Isso é 70%. É um W70, 141, final de ciclo. Já cumpriu, tá? O Bovespa na verdade não cumpriu, porque o Bovespa foi ali no 800, tá? 93.800. Mas obviamente 93.800 para 94.016 é a mesma coisa. É óbvio, ele pode ficar trabalhando aí e ainda bater aí no 94.016, ou sair 94.100, 94.200, é tudo a mesma coisa. Tá? O W não tem que ser perfeito, não é 94.16 tem que bater. Se bater 93.900, 93.800 que já bateu, ou se bater 94.200, 94.300 é a mesma coisa. Tá? Até ali 94.500, 600 é a mesma coisa. Aí 95, 96 você começa a dizer, você pode achar que tem um excesso um pouco maior, mas para um W gigantesco desse, se for ali entre 95 e 96, você pode dizer que é só um excesso desse W e aí o mercado voltar a cair. Claro que se passar do 96, aí
você pode dizer que o W rompeu o nível do W. O que pode acontecer, tá? É muito forte esse W é muito forte, né? Olha o tamanho do bicho. Ele é um troço gigantesco. Isso aqui tem 1 ano, senhores, de figura. Esse topo aqui foi fevereiro, ó. Olha a data aqui, ó. Olha lá, 10/1/2018 é por aqui, ó. Então esse topo aqui do 88 mil é fevereiro. Isso aqui é 1 ano de figura, né? É um troço gigantesco. Não deveria passar fácil desse 94. Aí pode fazer um excesso e depois cairia forte. Que é o que as outras ferramentas estão dizendo. E aqui você teria um fractal bem interessante, né? O zigue-zague é muito parecido, tá? Claro que não tem como você dizer que é um zigue-zague igual, assim, muito parecido, tá? É um zigue-zague parecido, tá? Mais ou menos aonde deveria acontecer, tá vendo a distância? Laranja para laranja, olha lá, primeira laranja topo para topo, tá vendo? Na proporção, bem a proporção, é o quanto subiu, tá vendo? A diferença é que esse aqui, aliás, eu ia ver no tempo, não, até que é parecido no tempo também, ó. Porque aqui é 2004, né? Não, aqui é bem mais, né? Aqui são 4 anos e aqui são 2 anos. Né? Aqui começou em 2016, a gente já acabou em 2018. Então 16, 16, 17 e 18. Já acabamos 18. Então são 3 anos, né? Aqui é começo de 16, então é 16, 17, 18, sério, 3 anos. E aqui, 2004, provavelmente começo de 2004, e aqui meio de 2000. Então 2004, 2005, 2006, 2007, 4 anos, e foi meio de 2008, quer dizer, 4 anos e meio, e aqui deu 3 anos. Então, mas o que vale mais no fractal é o que? O tamanho. Então, tamanho perfeito ali no 94, né? Então, e mais uma coincidência, né? 74 menos 17 é o 57, e 94 menos 37 é o 57, e 74, um 4, né? 94, um 4, 17 e 37 mesmo 7. Claro que isso só um que a mais, não é porque tem tudo 4 e 7 aqui que tem que parar no 94, né? Obviamente. A gente está parado no 94, né? Há 2 dias só, um topo histórico, no nominal, né? Outra coisa que eu quero falar, essa história de romper topo histórico, que a bolsa tá na maravilha, isso, cara, não fez mais que obrigação, né? Porque todas as bolsas do mundo romperam topo nominal e explodiram, né? E o Brasil tá atrás a 10º, né? Mas o topo verdadeiro é o topo em dólar, né? Que é o topo real. Porque se você imaginar esse 74 aqui em 2008, se passaram 8 anos, a gente só está 20 mil acima. Quer dizer, o cara que comprou aqui continua perdendo muito dinheiro. Porque o custo de dinheiro, se você tivesse posto em qualquer outra coisa, né? Isso aqui estaria equivalente a uns 130 mil. Né? Você só iguala o seu dinheiro lá nos 130 mil. Ou até mais, né? Porque são 10 anos passados, 8 não, né? 2008 a 2018. 10 anos o dinheiro parado lá nos juros, né? Você teria ganho muito mais do que esses 20 mil pontos. Então, é uma alta pífia, na verdade. Né? Ridículo. Então, você está na euforia porque rompeu um topo histórico, é uma bobagem. Né? E aquela que eu falei, né? Daqui para cá, né, se passaram 1 ano, né, inteiro, e aqui o topo é 88, aqui são 6 mil, não deu 10% ainda a mais, né? Então só nesse ano aqui você também estaria perdendo dinheiro, né? Porque 10% é mais ou menos o que você ganharia nos juros, né? Mais ou menos. No ano, né? Então estaria um páreo duro aqui, né? Só nesse ano, né? No geral você estaria perdendo bem. Então tudo que eu falei lá é futuro. Obviamente, sujeito a 2 coisas. Sujeito a abortar e sujeito a mudar de ideia. Né? Porque o futuro, a análise futura é dinâmica. Né? Tanto que é o que eu falei. Eu venho errando o ajuste fino, né? Errando bem, porque eu estava imaginando esse 88 aqui, entre esse 91 aqui e 88 como uma figura de topo, né? Porque estava muito parecido com essa da esquerda aqui, ó, que é a que fez há 1 ano atrás.
Eu estava imaginando uma simetria, né? Tá muito interessante essa simetria, mas rompeu o topo, né? E ficou aquela figura de 2008, né? Que continua bastante interessante ainda, né? Na verdade, aí vem aquela história. Eu errei, né? Porque a ferramenta é Claudio Fialdini mais fractal. Por quê? Porque cada um pode olhar o fractal que quiser, né? Então, por isso que eu falo. É a mesma história de Elliott. Então, cada análise futuro depende do analista, né? Mas, o que acontece? Você pode imaginar que o desenho ele não errou. Porque o desenho... Então, existem duas maneiras de errar. Existe a maneira do desenho errar, né? E existe a maneira de eu errar, né? Olha lá, o desenho perfeito, né? Tá perfeito. Você pode até dizer que ele errou um pouquinho porque ele saiu para a direita aqui, né? Mas eu errei totalmente, né? Porque eu achei que o topo ia ser aqui, ainda tem essa linha amarela, né? Maravilhosa. Eu achei que o topo ia ser por aqui, né? Eu não acreditava mais no 94, 96 de jeito nenhum. Que foi aonde o mercado está agora. Então lá é futuro, aqui é presente. No presente, o que acontece? Os estrangeiros estão com 163 mil contratos vendidos no futuro, né? Que é uma ferramenta que eu falo que é maravilhosa, né? O que aconteceu aqui? Aqui nessa queda eles estavam comprados, né? E vieram aumentando muito, né? Eu falava que com eles comprados era complicado do mercado cair. O que aconteceu? Olha lá, subiu para cá, voltou para 74, eles continuaram comprados, eu continuei falando em alta. Eu fiz esse desenho para lá porque aí eu comecei a olhar 2008, o topo de 2008, né? Foi exatamente o que fez, né? Eu até botei o caminho lá para 88, porque 88 era o topo daqui, mas obviamente podia passar alguma coisa, podia um pouco antes, e aí foi o que aconteceu. Eles comprados, né? O que aconteceu? Eles viraram a mão nesse patamar aqui, senhores. Entre o 85 e o 92, eles viraram a mão. O que acontece? É uma posição fortíssima, tá? O recorde histórico é 190 mil. Eles estão próximos do recorde, tá? Isso é muito forte. Uma outra coisa é eles virarem a posição, tá? É algo a mais. Porque quando eles viram a posição, quando a posição está muito forte, obviamente indica queda. Mas quando eles viram a posição, indica virada de topo, né? Que é tudo o que eu já venho falando há algum tempo. Então essa ferramenta corrobora com tudo que eu venho falando. É uma ferramenta de presente, tá? Não é um presente assim, não é a alma do presente. A alma do presente é o preço puro. E o preço puro está comprado. Por isso que a seta maior é azul. Ó, tá vendo? O preço puro está comprado, rompeu o topo histórico, no nominal tá lá. O preço não mostra queda nenhuma, né? Mas os contratos estão mostrando. E a posição de dólar dos contratos, 100 mil comprados, também mostrando queda para a bolsa e alta para o dólar. E aí o ajuste fino é muito complicado porque essa ferramenta não dá um ajuste fino. O que essa ferramenta diz é que a alta não deve ser consistente, tá? Olha a frase que eu vou falar. Não existe no histórico de 20 anos eles vendidos no futuro com mais de 90 mil, o mercado continuar contra eles, tá? Então não tem consistência. Claro que pode ir para os 100 mil, mais de 100 mil eu acho complicado, mas ali pode ir para o 96 tranquilamente e aí depois começar a cair forte. Inclusive, foi uma outra coisa, acho que até botei num dos vídeos, essa figura é muito parecida com a figura que fez no fundo. Se vocês olharem, o fundo tem um bolo e tem uma reta que rompe o bolo para baixo, tá? E eles estão compradaços também lá em 160 mil também. E aí depois o mercado explode para cima. Então aqui seria inverso ao fundo lá de 2016, tá? Se você voltar lá em 2016, olha lá, aqui dá para ver, ó. Tá vendo? O bolo e a reta para baixo? Olha lá. Aqui não tem o bolo, né? Mas é um bolo muito parecido com esse aqui, tá? E a reta para baixo, um bolo e a reta para cima. E aqui os contratos comprados, aqui os contratos vendidos, tá? Então bem interessante essa relação de topo e fundo, as figuras muito parecidas. E aí você vem para cá, essa é a posição do à vista, isso é da revista do Márcio Noronha. É bem interessante, por quê? Por que eu botei essa reta preta? Essa reta aqui eu que fiz, tá?
A posição deles no à vista é essa reta preta aqui, ó, tá? É a compra deles no à vista. E o vermelho é o Bovespa. Olha que interessante. Eles compravam aqui, ó, desde 2013. 2013 eles começaram a comprar, ó, tá vendo? E o mercado foi fazendo aqui, ó, foi andando lateral e depois caiu para 2016. O que eles continuaram fazendo? Continuaram comprando, tá vendo? Fez até um fundinho aqui, mas no meio de caminho, né? E aí depois o que acontece? O Bovespa explode e encontra com a posição deles, olha lá. Olha o que eles fizeram, senhores. Aqui, ó, aquilo que eu falei, ó, tá vendo? Olha lá. Olha o que eles fizeram aqui, ó. Olha o que eles fizeram aqui. Isso aqui é uma venda que não tem isso no histórico de venda de à vista, tá? É um troço muito forte. Olha o nível que eles vieram, olha lá. É o nível de 2016, ó, quase, né? Quase não, é porque eu não botei certinho, né? Passou até, né? Deixa eu botar certinho. Ah não, igualou, vai, igualou. Igualou no 2016, até passou um pouquinho, né? Eu botei só para ter uma noção, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui, ó, esse fundinho aqui é o nível de 2016 da compra deles à vista. Olha onde tá, olha o que eles fizeram. O Bovespa ficou e eles venderam massivamente, né, o à vista. É impressionante. Agora você imagina, olha que interessante. Você imagina o Bovespa caindo aqui, ó, pra cá, né, que é mais ou menos o que aconteceu em 2008. O que eles vão fazer? Né? Isso aqui vai vir pra cá assim, né? Venda do à vista. E aí o Bovespa, né, provavelmente vai cair forte. Né? Isso é o que a ferramenta está dizendo. Né? Uma venda de à vista maciça. Né? Impressionante essa venda, um troço reto. E aí depois ela fez um bolinho aqui, aí eles venderam mais um pouquinho, tá? Isso é atualizado, tá? Semana passada. Sai de semana em semana a revista, vai até sair agora. Não deve aumentar muito disso aqui, né? Mas se o Bovespa começar a cair, o que deve acontecer é eles aumentarem a posição para baixo, tá? Não imagina que porque vai cair um pouquinho eles vão voltar a comprar aqui não, tá? Provavelmente eles vão aumentar a posição para baixo. Então é principalmente por isso que eu acho que pode ser pior do que muita gente está imaginando, do que eu imaginava. Uma outra coisa que eu quero falar, essa história de confiança é a maior bobagem que existe na história, tá? Para a economia real ou para a economia, a bolsa, senhores, a economia real, a bolsa, não é que é um reflexo, a bolsa antecipa a economia real, tá? Então, se realmente vier essa queda 2008, a economia real vai sofrer, não tenha dúvida. Então é o seguinte, esse negócio de a confiança aumenta porque o Bolsonaro entrou, isso é uma bobagem do tamanho de um elefante. Por quê? Olha só, tá traduzido aqui, né? Cadê a confiança? Olha o que os caras fizeram. Os estrangeiros fizeram. Né? A confiança vem de quem? É dos brasileiros? Quem tem o dinheiro são eles, senhores. A gente precisa do dinheiro deles. O país está quebrado, continua quebrado. Não é porque o Bolsonaro entrou ou porque a reforma da Previdência vai passar, eu nem sei se vai passar. É uma reforma ridícula também, né? A reforma do Armínio Fraga é muito melhor do que essa reforma que está aí, né? E não é a reforma do Armínio Fraga que vão botar para votar, porque dizem que não passa. É um troço que é ridículo, né? Que não vai fazer diferença nenhuma, o país vai continuar quebrado, mas a expectativa é aquela história, né? Passou a reforma da Previdência, então agora está tudo maravilhoso. Claro que não, né? Mas, então é isso que eu queria dizer, esse negócio de confiança é uma bobagem, né? Porque aqui, ó, tá a confiança deles. Claro que não é por causa de confiança também, é o que eu falo, o mercado tem vida própria. Então essa queda ou a alta já estava lá desde sempre. Então, aqui os motivos que corroboram com a queda que o meu futuro está vendo, né? Euforia em que o dia do fato principal não faz o topo, que foi o Bolsonaro eleito. Deixa eu só voltar lá no... Esse vídeo vai demorar um pouco, mas eu acho que vale a pena, porque você aprende muita coisa. Olha só,
Bolsonaro eleito, tá? Eu vou mostrar para vocês o candle do Bolsonaro eleito, tá? Olha aqui, olha só. Esse aqui é o candle do Bolsonaro eleito, tá? Senhores, percebam uma coisa. Tudo isso que eu tô falando é baseado em histórico. Não depende de mim, não. Eu já falei, eu votei no Bolsonaro. Eu quero que dê certo. Só que tudo que eu olho, diz que não vai dar certo, tá? Olha só, esse é o candle do Bolsonaro eleito, tá vendo? Ele foi eleito no domingo, isso aqui é o que aconteceu segunda, ó. A bolsa abriu aqui e caiu isso aqui, ó. São 11 mil pontos, aqui é 81 mil a mínima, até fechou um pouco melhor. Aí depois volta a subir, aí você fala, Cláudio, mas depois voltou a subir. Sim, depois voltou a subir, mas aí você percebe que não tem nada a ver com o Bolsonaro. Porque é aquela história do quadro. Notícia boa, hora da venda, olha lá, desaba, volta para onde? Para onde estava. Tá vendo? Tava aqui o mercado, ele volta exatamente para onde estava. Depois ele volta a subir porque já é o que ele ia fazer. Depois ele volta a cair porque já é o que ele ia fazer. Aqui não aconteceu nenhuma desgraça, não. Continuou o Bolsonaro eleito. Por que caiu aqui? Aí depois por que subiu aqui? Ele foi eleito de novo? Ele já está eleito, pô. Aí por que caiu aqui de novo? Mataram ele aqui? Não. Ele já tinha tomado a facada, já estava inteiro. Não aconteceu nada aqui, a bolsa caiu. O Bolsonaro já estava eleito. Aí aqui sobe, o Bolsonaro já estava eleito. Ah, não, mas aqui foi porque o Paulo Guedes falou, teve aquilo. Ele falou, o discurso foi maravilhoso, então subiu. Porra, mas... Senhores, eu mesmo, Paulo Guedes, todo mundo já sabia que ia ser o ministro da Economia. Então não tem nada de novo. O mercado já ia fazer isso aqui. Quando ele não vai fazer isso aqui, ele sobe por causa do Paulo Guedes, depois ele desaba, ó, que nem ele desabou aqui no Bolsonaro. Ele te mostra que não tem nada a ver, mas aqui ele já ia subir. É o que dizia a figura também. É a última alta. Se o meu futuro estiver certo. Que já vale. Então aqui quase todos os analistas de traders não acreditam na queda, tá? Isso não é que eu tô falando mal dos analistas de traders, é porque isso é um fato histórico, né? Quando a maioria disparado não enxerga uma maneira de uma possibilidade de queda, é a hora que faz o topo, tá? Isso é histórico também. Contratos em abertos estrangeiros invertem para compra, de compra para venda. E a posição é fortíssima na venda. Estava até em 156, mas já está em 163. Já foi a 173, né? E agora está 163. Então Vale, Petro, S&P e Oil já fizeram topo, né? E já cai há algum tempo, e até caem forte, né? O S&P caiu bem forte. Até voltou o S&P agora, né? Mas caiu bem forte. Petróleo também, né? Desabou, caiu reto que nem uma pedra. Petro também caiu forte. Volume fortíssimo, né? O volume muito forte, volume forte. É sinal de inversão, ou para baixo ou para cima, ou fazendo topo ou fazendo fundo, tá? Volume forte, para mim, volume só serve para isso. Uma congestão, né? Você tem uma congestão ali entre o 80, eu até tinha posto 92, né? Que eu achava que o 92 ia ser o topo, mas rompeu. Não muda nada, né? Você já tem a figura de topo. Inclusive a figura de topo para mim é aquela que vem lá de fevereiro, né? É aquele M gigante. E o fractal muito parecido, 2008 com 2018, o mesmo 8, né? Claro que agora a gente já passou para 9, mas não muda nada. Final de 2008, final de 2018 ou 2019, mesma coisa, né? Obviamente não é porque a gente está em 2019 que não vai fazer. O que eu tinha falado agora, que até eu ia mostrar? A figura, o M, né? Um M bem interessante. Deixa eu mostrar o M aqui, dá pra ver. O M, o que seria o M? Olha lá. O X aqui embaixo, né? O A nesse 88, o B no 69, o C aonde a gente está fazendo. Igual o de 2008, né? Tem um M gigantesco que o C rompe o A, não tem problema nenhum. O M continua. A figura de topo para mim é essa toda, né? E depois perde esse 69 e joga para baixo. Essa figura toda joga o mercado para baixo. Então tudo que eu falei ali de Bovespa, né? De novo, o presente, que é o preço puro, tem que corroborar.
E o presente corroborar é o quê? É o Bovespa começar a cair, o que não aconteceu ainda. Então tudo que eu falei de futuro está sujeito a abortar, ou está sujeito a mudar de ideia, porque o preço ainda não corroborou. O que é o preço corroborar? Ah, peraí. Outra coisa que eu esqueci de falar. Isso aqui. Esqueci de falar da análise aqui do aqui agora. Então aqui agora é o setup, é o puro preço, é o preço puro, ó, puro preço. Que é essa seta azul para cima. Ele rompeu, eu nem botei a reta que ele rompeu, mas a gente põe agora, olha lá. Ele rompeu essa laranja aqui, ó. Quero ter mais aqui, né? Você traça ela o máximo inclinado possível. Esse candle aqui rompeu, foi embora, deu compra e o mercado subiu, né? Você estaria comprado aqui do 80 e... vale fechamento, né? Então mais ou menos 88, estaria ganhando 6 mil pontos, tá no 94. Aí essa reta azul, eu tracei ela assim, só para vocês verem, eu não gosto dessa reta, porque é uma reta muito inclinada, né? Como a gente não tem o zigue-zague decente, a reta azul passa a ser uma opção ruim, né? Você pode vender quando perde a reta azul. Eu não gosto. Eu prefiro, se cair reto, você vender quando perde a roxa. Tá? Você tem os fundinhos aqui, perdeu a roxa, você vende. Mas, lá em 2008, o que o mercado fez? Ele fez esse pivô, ó. Então ele faz uma queda, volta, e aí ele deixa esse pivô, ó, que é a reta laranja. A hora que perde a laranja é a hora da venda, da melhor venda. Tá? Aí vem aquela história, mas e se cai reto, Cláudio? Se cai reto, você espera perder a roxa. Olha lá, se cai reto aqui, ó, você espera perder a roxa. Se ele volta, você espera perder a laranja. Isso é a venda com o preço corroborando. É a hora que eu falo que o presente encontrou o futuro, né? O nosso futuro. O que já aconteceu com a Vale, né? Que é onde eu estava. Olha lá, aqui, ó. A Vale, o que eu estou vendo aqui? Aqui eu botei a figura de 2008 do Bovespa. É bem interessante porque o zigue-zague é muito parecido. Qual é a diferença? A diferença é que na hora da volta, das subidas, a Vale sobe mais forte. Tá? Então olha lá. Olha lá. Amarela para amarela, olha lá. Sobe bem mais, ó, tá vendo? Vai no topo e aqui para mais ou menos no fundo, né? Aí depois cai, olha lá. Vai fazendo um zigue-zague muito parecido. E aí dá para você mais ou menos prever o futuro da Vale com a queda de 2008 do Bovespa. Então a gente estaria... A Vale está mais ou menos nesse M aqui, ó. Eu acho que eu nem botei ela... A Vale está aqui, ó. Eu já tinha falado desse Mzinho, né? Ela está nesse azul aqui, ó, tá vendo? Falta isso aqui, ó, de queda para a Vale. E aí o Bovespa faria isso depois, né? A Vale está adiantada em relação ao Bovespa. Aí quando chega no fundo, é bem complicado. Por quê? Porque, como o Bovespa não caiu, fica a dúvida se realmente a Vale vai parar de cair tão rápido, né? E vai voltar a subir, né? Por esse desenho aqui. Então Vale é isso. Petro é essa figura de 2014, né? Que é a mesma do petróleo, eu vou mostrar mais na frente. Foi percebida pelo Pavetich, né? Um amigo meu me mostrou no petróleo. Depois eu fui lá perto por causa disso e muito parecido, né? Olha lá, a volta é exatamente, né, onde deveria voltar, né? Olha lá, nesse topinho. E a Petro já está aqui e já botou alguns candles um do lado do outro. E aí o que tem depois é uma queda reta, né? Isso encaixaria bem com a queda do Bovespa, né? Porque o Bovespa estando atrasado, ele teria que cair mais reto até do que 2008, né? Então, se a Petro fizer essa figura, né, que é cair bem reto, o Bovespa acompanharia, né? Então faltaria alguma coisa aqui, 1 ou 2 dias para Petro, e depois ela cairia reta. Eu nem botei o que aconteceu agora, porque é exatamente o que está ali, tá? A Vale também, ela subiu forte, e subiu mais ou menos para o patamar ali do 54, que é onde já está no 52, né? Então fica a dúvida ali se a Vale ainda volta para o 54, porque ele é um Mzinho, né? Ou se já fez esse topo duplo e vai embora reto, tá? Então ela perderia o 48, né? E iria bem para baixo, né? Ali para nível de 35, pode ser o final ali entre 30 e 35, seria o final da queda dela. Muito adiantada, né? Totalmente adiantada em relação ao Bovespa, né? O Bovespa nem começou a cair, aliás, ainda está subindo, né? E a Vale, o topo é 62, ela já está no 52. Tá, aqui Vale, Petro, né? Já falei. Figura incrível, né? É igual, né?
Essa figura é igual, essa figura de Petri é igual. Porque o tamanho de laranja é o tamanho de laranja, tá? E a volta aqui para azul é a volta para azul, tá? Então, é bem interessante. A gente pararia lá no 13, tá? Na Petro. Vai fazer isso, você pode... isso que eu queria falar também. Quando eu desenhar qualquer coisa, em vez de vocês olharem o desenho que eu faço, vocês olhem a figura original, tá? A figura original é isso tudo aqui, ó, tá? É mais ou menos 1 ano de queda isso aqui, ó, tá? Aí vai parar aqui, vai voltar, isso aqui é o equivalente ao 8, né? Ela volta aqui pro 13, depois ela embicou pro 4. Só que aqui tá tudo mais alto, né? Tá tudo mais alto, acho que aqui é 28, aqui é 24, tá com uns R$4 mais alto. Então ela vai acabar no 8. Perdão, não é 13 não. 13 é aqui, ó, a primeira parada. Depois ela acaba no 8, tá? O final da queda, que aqui é equivalente ao 4, é o 8. E aí provavelmente ela volta a subir. Aqui o dólar, né? Eu também errei o dólar totalmente, né? Eu achei que esse bolo aqui dessas duas verdes era esse bolinho aqui, ó. Que eu vou fazer em amarelo, ó. Tá vendo? Eu achei que era esse aqui, tá? Que o dólar já tava subindo. Mas agora, isso que eu falo que é dinâmica, tá vendo? Eu errei, eu olho de novo e imagino onde a gente tá. O que eu tô vendo agora é que continua a mesma figura, tá? Só que eu errei a posição que tava. Esse candle azul esse candle azul, né? Realmente destoa, né? É nítido que esse candle é esse candle, né? E aí a gente subiu pra cá, a gente subiu um pouco menos em relação ao topo, né? Mas, então esses dois topos de verde seriam esses dois topos verdes, e a gente estaria caindo. Claro que aqui a gente perde o fundo, mas não é exato essa relação de topo e fundo. Então a gente pode parar sem perder o fundo, né? Porque o dólar ele está mostrando força em relação a essa figura, né? Porque essa alta de amarela para laranja é bem maior que essa alta de amarela para laranja. Então o que eu estou imaginando é que essa alta agora também seja maior. Então, em vez de a gente romper um topo por um pouco, a gente rompe o topo por muito e vai lá no nível de 4,80 ali, entre 4,70, até mais, né? Entre 4,80 e 4,90, até mais que esse 4,60, né? E aí faria esse bolo aqui, faria queda, faria alta, faria queda. E aí, vocês estão vendo, né, que... Olha lá, essa alta aqui, ó, da seta amarela, né, que é a porradaça. Então, o dólar ficaria ali nesse vai e volta entre 5 e esse... Entre 5 e 4, imagino aqui, até mais um pouco, entre 5 e 20 ali, isso aqui poderia ser um 5 e 20, isso aqui e essa outra seta poderia ser um 4, ou 4 e 20, 4 e 10, alguma coisa assim. O dólar, se bem que esse nível aqui, né, é até mais embaixo. Não, até perto do 4, seria perto do 4 mesmo. Então poderia ser alguma coisa entre 5,50 ali e o 4, né, o dólar trabalhando ali durante um ano todo, né? E depois uma alta fortíssima, né, para o dólar. Que é o que eu já falo desde sempre, né, que encaixa com a queda do Bovespa para 2023. Aqui é a figura do café. Agora, tudo que eu falei lá, né, foi Brasil, né? Aqui eu vou falar do mercado lá de fora. Aqui o café, né? Eu estou falando do café porque eu acho que é um trade maravilhoso que já pode estar acontecendo. Um café na compra. Eu ainda botei ele caindo aqui, mas não tem como saber se ele vai fazer essa queda ou se é daí desse 97 que ele bateu, né? Esse nível de 97 é um nível de preço baixíssimo, né? Historicamente falando, ó, se você for olhar na figura, é um nível que é um nível forte, né? Muito forte esse nível de 100, né? Claro que ele pode perder, chegou até a 50, né? Mas, inclusive a figura é meio perdendo, mas pode ser daí também, tá? A alta lá para 350, né? É um troço muito forte, é muito forte essa alta, né? É uma simetria maravilhosa, né? Com esse topo roxo aqui sendo o cúmulo do acerto, né? Aí eu botei esse vermelho aqui, ó, tá vendo? O vermelho com vermelho tem um erro, tá vendo?
Aqui embolou muito, aqui não embolou nada, e subiu para as duas roxas. Aqui subiu para as duas roxas. Aí eu botei a seta verde, tá vendo? Sobe reto, e aqui, o que eu estou imaginando? É que trocou, tá vendo? Trocou a relação da azul para a seta verde, a vermelha para a seta verde, trocou em relação a essa azul. A simetria faz muito isso. O que eu quero dizer? Olha lá, o bolo, ele tá antes, tá vendo? Tá antes da roxa. E aqui o bolo tá depois da roxa, tá? Isso acontece muito. Por isso que aqui subiu reto, tá vendo? Da vermelha subiu reto e da vermelha aqui embolou. Porque teve uma troca, né? Aqui subiu reto e aqui da azul subiu reto para vir. Então agora o que acontece? Agora ele embola para fazer esse bolo que ele tinha que ter feito antes. Isso acontece em simetria, tá? Não é a primeira que eu vejo fazer isso. Por isso que eu voltei a ficar interessado no café. Porque eu percebi essa troca. Eu tinha desistido por quê? Porque aqui tinha que subir reto, tá? Era para ter feito isso, ó. É uma coisa, olha só, era para ter feito, por que eu tinha desistido? Era para ter feito isso, ó. Que é essa alta aqui, ó. Tá vendo? Ela é reta, ela tem um bolo que já tinha feito, tá vendo? Que é o bolo aqui, e tinha que ter subido reto. Mas o que o mercado faz? Olha lá. Volta a cair e embolar. Aonde você tem esse bolo? Aqui, ó. Entre a vermelha e a seta verde. E aqui subiu direto. Então, o bolo que não fez aqui, tá fazendo aqui. Bem interessante. E depois vem a alta forte. Eu tava cabreiro que eu falei, não é possível um desenho tão perfeito e não fazer a última alta. Então agora tá explicado. Claro que pode não fazer, né? De novo. Né? É futuro, né? Simetria maravilhosa do dólar index, né? Outra coisa que eu falo, que é uma bobagem, né? Todo mundo fala que governo e tal vai fazer, vai acontecer, que é tudo maravilhoso. Só que se o dólar index subir, senhores, que é o que essa figura está dizendo, o nosso dólar também explode, né? O dólar contra real, ele acompanha o dólar índice, isso é histórico. Olha o que a figura está dizendo, olha lá. Essa queda já foi, a gente já está aqui no 90, já foi no 97, ó, já está aqui nesse meio de caminho, tá? Então aqui caiu para 94, tá? Eu até comecei a comprar dólar índice de novo. Eu comprei nessa alta, perdão, eu comprei nessa alta de 88 para 97, zerei porque eu achei que tinha uma queda, a queda está fazendo, que ali do 97 eu acho até que vai parar no 92, mas tem uma voltinha, estou operando essa volta, né? E depois vai voltar a cair ali para 92, não volta mais nesse 78, e depois o negócio explode, né? Depois vou mostrar por que esse vai e volta, olha aqui. Aqui aí eu botei o café mais curto, né? Eu estou imaginando que a gente está aqui, tá? Mas é bem complicado você dizer onde é que está. Eu acho que está porque a única alta depois do topo, depois do fundo, perdão, é essa aqui. Então estou imaginando que a gente está nessa preta, caiu para as duas pretas, é muito parecido esse fundo. Então a gente subiria aqui, ó, eu até vou zerar minhas compras perto da média, tá vendo? Bateria na média. Que esse topo, ele rompe por um pouco o outro, tá vendo? A simetria. Se você imaginar uma simetria aqui, ó. Então a gente embolaria meio subindo, tá vendo? Não tem muito mais queda, tá vendo? Por esse desenho. E aí depois a gente sobe forte, né? Aí aqui teria uma queda fortíssima de novo para baixo, mas é aqui que eu acho que a gente vai de novo, vai embora para cima, né? Porque tem simetria para lá também, né? Essa figura ela pode ficar maior. Eu nem botei aqui, mas você pode imaginar uma simetria aqui também, tá? Então isso tudo é igual a isso tudo e joga lá para 300 e pouco. Esse é o café mais curto, né? Sem ser aquela figura gigantesca. E aqui o dólar index mais curto, tá? O que eu estou imaginando é que a gente está aqui, ó, tá vendo? É também um fractal, né? E a gente parou no mesmo nível de preço, tá vendo? E aqui a gente começou a alta, tá vendo? Claro que a gente começou lá de baixo, mas aqui é o segundo ponto, né? Imagina que o ônibus parou aqui e é o segundo ponto, vai embora para lá. E aqui, ó, isso aqui não é aquela figura gigante não acaba aqui não, tá? Aqui é 120, tá? Aquela figura acaba no 166, tá? Então o que eu estou imaginando é que a gente faz alguma coisa aqui e depois continua alto. Aqui o S&P, né? Uma figura bem interessante, a cobra de 2008 também, só que aqui é tudo 2 vezes maior, tá?
Então, o que aconteceria? Ó, a gente já voltou aqui, ó, tá vendo? Essa roxa aqui, eu nem botei aqui, né? Essa roxa é aqui, ó. Tá? E se você traçar, não tracei também, mas se você traçar um W aqui, ó, tá vendo que isso aqui forma um W, tá? Se você imaginar o X aqui, ó, o X é nesse roxo aqui, ó, o A aqui nesse primeiro laranja, o B nesse segundo roxo, o C nesse outro laranja, o D no azul. É um W 5070, tá? 5070.7. É um W de meio de caminho, né? Então aqui o 50%, aqui o 50% seria 630, tá? A gente está no 600, ali perto dos 600, tá? 2.600, a gente era no 630, faria um topinho duplo, tá vendo? Um Mzinho, cai aqui pro fundo duplo, que é 300, 2.300, e volta pro 2.740, 2.760, e depois cai forte, tá? Exatamente o que fez em 2008, tá? Isso aqui embolaria até abril, tá? Esse azul seria mais ou menos em abril, se fizer o mesmo tempo que está fazendo. Porque o interessante, senhores, é que isso aqui, ó, esse topaço aqui, ó, em preto, é outubro, tá? Esse topo aqui, ó, é outubro, tá? Aqui é outubro de 2008, aqui é outubro de 2018. Foi o mesmo 8, foi o mesmo outubro, tá? Aqui, ó, é março de 2009. Aqui seria março de 2020, tá? Aqui leva... Por que aqui deu zero, aqui não deu no março de 2019? A gente já está em 2019, na verdade. Ah, porque aqui foi outubro... Ah, não, perdão, aqui foi outubro de 2007, tá? Aqui, outubro de 2008. Aqui foi outubro de 2007, desculpa. E aqui março de 2009, aqui seria março de 2020. É porque a queda, né? Teve queda durante 2008, e aí queda durante 2018, mas não cravou, né? Aqui é outubro de 2018, aqui é outubro de 2007. E aí, se a queda for continuar duas vezes, né, e continuar no tempo, vai parar aqui no 1300, tá? Que é um troço fortíssimo, né? Eu nem ia falar nisso, mas vou falar. 1929 tem o mesmo desenho que 2008, tá? É o mesmo desenho, tá? Tem esse vai e volta no mesmo tempo também, tá? Que essa queda dura 2 anos e 1929 também dura 2 anos. É de 29 a 32 a queda, tá? Mas ali é começo de 32, tá? O fundo. Então é 2 anos e um pouquinho, e aqui é mais ou menos 2 anos cravado. Um ano e vários meses, né? Então, porque aqui é um ano, né? Aí aqui tem mais uns 4 meses, aqui tem mais uns 2 meses, então é mais ou menos 1 ano e meio isso aqui, né? E 1909 foi 2 anos e pouco. Mas o vai e volta aqui e o tempo do vai e volta aqui é muito parecido, tá? Então aí, por aí você vê, né, que o fractal não é porque tá fazendo esse fractal que vai cair isso tudo, né? Porque 1909 caiu muito mais que isso, né? O que eu estou imaginando é que a gente está fazendo 2 vezes 2008. Porque esse tamanho aqui é 2 vezes 2008, tá? Essa figura de topo aqui é 2 vezes essa figura. Então, é mais ou menos 1 vez 80, tá? E a gente parou aqui nesse 300, era mais ou menos onde eu tinha dito que ia parar. Por causa do tamanho disso aqui, né? Se você multiplicar por 2, a diferença de fundo para fundo daria mais ou menos no 2.300, tá? E foi onde a gente parou, tá? Então, agora dá para você imaginar aqui o 2.700 por causa do 50-70 e também em relação à forma, né? Porque ó, essa distância da azul em relação a esse topo aqui, ó, entre a roxa e a preta, é esse topo aqui, ó, tá? Então você pode imaginar que a gente vai mais ou menos aqui. Então dá para imaginar o do 2.740 por causa disso. E depois cairia fortíssimo. De novo, né? Isso é futuro, né? Eu posso mudar, pode abortar. Aquela história. Aqui o petróleo, a figura de 2014, né? Começou aqui na laranja,
a gente parou no fundo, ele iguala no preço, tá vendo? É óbvio que essa queda é muito menor, né? Porque é proporcional, né, senhores? O petróleo lá estava no 110, aqui está no 70, 74, 70, até mais, né? 78. E aí, mas a gente para no preço, tá vendo como iguala no preço? Bem interessante, eu já tinha falado que a chance de a gente parar aqui era muito grande, né? Então a gente já faz uma subida forte aqui, né? A gente já estaria nessa subida. E aí aqui o mês também é muito parecido, né? Tá vendo? Aqui é janeiro, ó, tá vendo? E aqui também é janeiro, então é o próximo, né? O fundo foi em dezembro e aqui o fundo foi em janeiro. Mas os meses batendo também é bem interessante. Então você faria esse zigue-zague, né? Faria um fundo duplo, né? Que pode até perder por um pouco, e aí subiria para a roxa. Ó, interessantíssimo, a reta roxa é próximo das médias, olha lá, daquela média, a tal da média, né? Que é fortíssimo e o mercado tende a ficar em cima dela. Olha como o mercado tende a ficar em cima dela, né? Vai fazer um zigue-zague gigante em cima da média, né? Batendo na média, batendo, até que cai, né? Vai lá pro ralo, né? Claro que pode perder esse ralo, né? Mas como está muito próximo do preço, né? Eu estou imaginando lá perto do 25. Que é a mesma figura de Petro, né? De 2014, né? Não é a mesma figura, por quê? Porque aqui caiu reto e Petro teve aquela volta, né? Quer dizer, o petróleo adiantado em relação a Petro, né? E aqui finalmente o Gold, né? Naquele fractal maravilhoso que eu já vinha falando, né? Já vinha falando dessa alta, né? Que era uma oportunidade fantástica na compra do Gold, né? Eu comprei o Gold, né? Ganhei um dinheiro bom aqui nessa alta, era uma alta reta, eu falei que era uma oportunidade excelente. E agora a gente parou no preço, eu até vendi, mas não tem como você saber se para no preço. Por quê? Porque essa alta está menor em relação do tamanho, né? Então a gente poderia, depois desse bolo, fazer algo assim, mas não vai mudar os finalmente, né? O finalmente é o Gold para baixo, né? Igual o finalmente do Bovespa, né? Não vai mudar o finalmente, mas vai me estopar, né? Eu estou com o meu stop um pouco acima do topo. Eu não vendi muita coisa, né? Vendi pouca coisa. Estou esperando cair alguma coisa mais para confirmar esse meu futuro e aí aumentar o lote, né? Porque aí o Gold é alguma coisa para baixo de novo, né? A queda é mais interessante do que a alta, né? Porque a tendência geral do Gold é de baixa, né? É aquela história das commodities indo para baixo durante anos, né? Até lá 2023. Então eu não acredito, eu não acho que o Gold vai parar aqui, por exemplo, nessa reta, tá? O fractal para aqui, né? E inverte para cima, mas eu não acho que ele vai parar aqui. Eu acho que aqui o fractal aborta, né? É aquela história. Porque é o seguinte, olha lá. Deixa eu só mostrar isso aqui. Gold, ó, se você... Olha lá, tá vendo? Botei no semanal, tá vendo? Você olhar ali no diário é uma coisa, no semanal é outra, olha lá. Então o que eu estou imaginando é que a gente está fazendo mais ou menos essa figura aqui, ó. Então essa figura de topo aqui, ó, seria mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, né? Então depois olha o que vem, olha lá, tá vendo? Então olha lá, um topo triplo, 1, 2, de repente já fez o topo triplo, a gente já tá nessa volta aqui, ó, e aí vai embicar forte para baixo, vai fazer algo assim, ó, tá? Desse tamanho aqui, ó. Então vamos lá pro ralo, né? No Gold também, lá pro 500, 400, que é onde passa a média mensal 729. Então eu acredito que seja no meio do caminho. Então você pode imaginar no Edge, aqui ó, 1, 2, 3, nós estamos numa 4 e aí nós vamos para uma 5, fortíssima. Ou você pode imaginar que isso tudo aqui é uma 1, né? Aquela história, depende do tamanho, né? Então você fez 1, 2, 3, 4. Não, você fez 1, 2, 3, 4, 5. Acabou uma 5 aqui, né? E aí você está numa 2 aqui. Né? Essa 5 acaba uma 1. Isso aqui é uma 2 ainda, gigantesca. E esse vai para uma 3 gigantesca, que vai durar lá 5 anos fazendo a 3, né? Que é o 2023. Então isso até encaixa mais. Então, isso que eu falo, é mais venda no Gold, né, do que compra. Então, é mais interessante a venda do que a compra. Então é isso, falei sobre o Brasil, falei sobre o futuro.
falei sobre lá fora e falei sobre presente, o presente no Brasil não corroborando com o meu futuro ainda, né? Então, mas todas... o Márcio Noronha fez um texto bem interessante, né? Que ele falando que todas as ferramentas, todos os indicadores dele mostram queda, né? E tá dando uma divergência gigante, né? Porque o Bovespa não para de subir e os indicadores estão dizendo que é para cair, né? Então é aquela história, até que ele... essa história do Aqui Agora é uma história do livro do Márcio Noronha, né? Ele me contou essa história há 20 anos atrás, quando eu trabalhei com ele. Então é bem interessante porque o preço é o Aqui Agora. É o que manda, né? O preço, nada é mais forte que o preço. O Bovespa está subindo, todos os indicadores estão no ralo. Tem um indicador que é uma reta de... é uma avanço e declínio, né? Que o Márcio mostra na revista, que você põe peso 1 em todas as ações do Bovespa, tá? Nas 60. A linha de avanço e declínio está no 37 mil. Por quê? Porque vários papéis já caíram, né? E só ficou os únicos papéis que ficaram foram os financeiros, foram os bancos, né? Principalmente, né? Deve ter outros, né? Claro que tem outros, né? Mas dos principais papéis que carregam mesmo o Bovespa, só ficaram os bancos. Porque Petro já caiu, Vale já caiu, os outros papéis nem subiram, né? Os Minas nem foi lá no topo, né? Deu um peido, vários papéis deram um peido, né? Construtora nem subiram, porque estão tudo quebrado, então deram um peido. Então, a linha de avanço em declínio, se você botar um para peso dos 60 que fazem parte do Bovespa, está no nível de 37 mil. Historicamente, a linha de avanço em declínio, ela está junto com o Bovespa. Olha isso. Olha a discrepância disso. Era para o Bovespa estar 37 mil. Se você contar cada papel. E está no 92. Perdão, 94. Então, é o que ele fala. Aí o que ele fala é o seguinte, que o que os indicadores estão dizendo é que o Bovespa tem um câncer. É bem interessante, né, o texto dele. Ele fala que o Bovespa tem um câncer que não está visível, né? Que não se manifestou, né? Aquele câncer inicial. Se você imagina uma pessoa com câncer, ela fica um mês, o primeiro mês, até mais, né? Pode até ficar um ano inteira, né? E aí o câncer se manifesta, a pessoa vai abaixo, né? Desaba. É mais ou menos o que o que as ferramentas estão mostrando para o Bovespa. Claro que, de novo, enquanto o preço estiver subindo, né? Todo o meu futuro está errado, todos os indicadores do Márcio Noronha estão errados, né? O Caldas também, né? Fala a mesma coisa que eu e que o Márcio. Só eu e Caldas a gente fala baseado em ferramentas de futuro, né? O Márcio fala baseado em indicadores. Eu gosto muito mais do approach do Caldas, né? e do meu. O Caldas até escreve na revista do Márcio também. É mais um approach de futuro, né? Que eu acho que é aquela história que eu acho que a maioria dos analistas não tem problema nenhum você achar que a bolsa vai subir para os 120, 130 mil, que é o que muitos falam, né? Do final do ano, 120 mil, 2019. Você pode falar à vontade, agora você tem que me dizer qual é a ferramenta que você está usando, só isso. Eu te mostro a minha ferramenta, que é fractal, é o desenho 2008 igual a 2018, a minha tá lá. A do Caldas é Elliott, e as linhas dele, e outras coisas, ele também usa desenho. Então, eu tenho a minha ferramenta que está mostrando, e eu tenho os contratos em aberto, eu te mostro o histórico. Eles vendendo à vista, os contratos em aberto vendidos. Então é baseado em ferramenta. E futuro é baseado em ferramenta de futuro. Os contratos são uma mistura de futuro com presente, né? Então eles mostram que a alta não é consistente, que a qualquer momento vai cair. Mas o presente puro são os preços. Então você não pode dizer que vai subir para o 120 porque está rompendo o topo histórico que está 94. Você não pode dizer que vai subir para o 120 porque o Bolsonaro está eleito. Por que você não pode falar isso? Porque o histórico, senhores, o histórico da Bolsa não sou eu não tenho nada a ver com isso, entende isso? Não é a opinião do Cláudio Feldini, a tua opinião também não vale nada, a minha também não vale nada. Você quer ser maior que o histórico? Tá lá o histórico para quem quiser ver. Os melhores governos do mundo não alteram o mercado. Tá aí o
o Macri da Argentina, ele é muito melhor que aquela mulher. 100 mil vezes melhor, é um cara sério. O que acontece com a Argentina? Nada. Aí você fala, não, Cláudio, não pode comparar a Argentina com o Brasil. Senhor, por que não pode? Não pode comparar, os dois são uma bosta mesmo, né? Comparado com o mundo, são duas merda. Claro que o Brasil é uma merda melhor que a da Argentina, mas são duas merda. Porra. Tá lá, o dólar tá 40 na Argentina. Era 5, agora imagina alguém falando que o dólar ia pra... eu falo que o dólar aqui vai pra 16, 17, né? Que é uma coisa que eu acho. Então eu acho que vai pra 16, 17 mesmo, eu falo. Mas, todo mundo fala que eu sou maluco, né? Mas claro que eu não sei se o dólar vai pra 16, 17. Claro que pode ir pra 8, pode ir pra 10, pode ir pra 12. Né? Pode nem ir pra 8, pode ir pra 6, mas... Né? O que todo o meu futuro, não é uma coisa só. São várias coisas combinadas. Estão dizendo que o dólar vai explodir e que a bolsa vai cair. Claro que essa baixa aí da bolsa... eu tinha uma outra possibilidade que eu botava nos vídeos, né? Que agora eu tô na dúvida. Com essa venda do à vista dos estrangeiros, eu tô na dúvida. Que é o Bovespa subir no nominal e cair no dolarizado. Eu ainda acho que isso é uma possibilidade bem interessante. Tá? Eu tenho ela até aqui, eu acho. Aqui mais ou menos, acho que é isso. Isso aqui, ó. Tá vendo? Uma baixa forte aqui, tá? E aí uma alta, e vai ter uma baixa forte lá em 2022, tá? Para 2023, vai continuar o fundo 2023 de 7 em 7, mas o mercado sobe no nominal até 2022. A Argentina acabou de fazer isso, tá? Tudo cagado na economia real, mas a bolsa não parou de subir no nominal e no dolarizado ela caiu, porque o dólar explodiu, né? Então, se você imaginar um dólar 16, 17 e o Bovespa no 172, você está com o Bovespa dolarizado a 10 mil, né? Que é o equivalente ao que bateu lá que bateu agora, em 2016. Né? Então o dolarizado cairia, né? E o nominal subiria. Isso pode acontecer, mas é uma dúvida gigante, né? Se realmente isso acontece, porque o que acontece? Isso é uma exceção histórica, né? A bolsa teria que andar contra o dólar. Então, pode acontecer, acabou de acontecer na Argentina. Então, vamos ver se rola essa possibilidade. É uma possibilidade bem interessante.